Canete na mão e redaçando no coração, tá começando mais um episódio do Redaçando da semana da VUNESP. E hoje a gente vai falar do parágrafo de desenvolvimento. Todavia, a gente já falou de como fazer um parágrafo de desenvolvimento. Vai aparecendo os cards para você poder ficar inteirado sobre o que você precisa fazer no desenvolvimento. Porém, hoje a gente vai falar o que você não deve fazer no seu parágrafo de desenvolvimento para que você tenha uma melhor nota, porque você já está sabendo o que você tem que fazer. Agora a gente vai falar o que você não deve fazer. A primeira coisa é quando a gente não está retomando todas as palavras do tema. Por que isso? Porque quando a gente vai analisar o parágrafo de desenvolvimento, a gente quer entender se o aluno compreendeu ou não qual é a temática do tema. Porque, por exemplo, em um tema como a gente está falando da alienação parental, o aluno pode ficar muito focado em explicar o que é a alienação parental, ao invés de explicar por que a alienação parental persiste ou quais são as consequências dele ou as origens. Então, focar na parte argumentativa de que você está trazendo todas as palavras do tema faz com que fique claro que você entendeu o tema ou não. Você pode focar tanto no tópico frasal quanto no desfecho, ou seja, o começo do parágrafo de desenvolvimento ou o final do parágrafo de desenvolvimento. Porém, você não pode esquecer de trazer todas as palavras. Então você pode trazer ou com sinônimos ou com exatamente todas as palavras. Mas você não pode deixar de escrever, porque você pode ou tangenciar, ou fugir, ou exatamente não ficar claro qual que é o seu ponto de vista perante o tema, porque você focou em algumas palavras. A segunda coisa é não retomar a tese. Apesar de você poder apresentar a tese no parágrafo de desenvolvimento, pode ficar não muito claro qual que é o seu projeto de texto. Ou seja, a minha sugestão é que na introdução você já apresente a tese e você retome no parágrafo de desenvolvimento qual é a sua tese. Porque vai ficar uma forma linear de você entender que no parágrafo de introdução você prometeu duas coisas. Essas duas coisas são as duas teses. Logo, no primeiro parágrafo de desenvolvimento você vai falar da primeira coisa, no segundo parágrafo de desenvolvimento você vai falar da segunda coisa. Então, se você falou de falta de fiscalização e impunidade, o que você vai fazer? Você vai retomar no primeiro parágrafo de desenvolvimento a falta de fiscalização. No segundo parágrafo de desenvolvimento você vai falar da impunidade. Então, fazendo com que você tenha uma linearidade da sua redação e que você tenha um projeto, ou seja, você tem noção do que você está falando de começo, meio e fim, fazendo com que facilite na hora de você corrigir e também do corretor te avaliar sabendo se você estava atento ao tema e também do estilo de gênero da VUNESP. E por último, o que você também pode ter para poder te ajudar na parte de parágrafo de desenvolvimento é você usar 2 pontos finais ou menos no parágrafo de desenvolvimento. Eu vou explicar. Primeiro, não é que você tenha que utilizar 3 pontos finais, 4, 5, 6. O ponto é o seguinte, quando você utiliza 2 pontos finais, muito provavelmente você não está colocando as ideias que precisam ser introduzidas no parágrafo de desenvolvimento. Só para a gente poder retomar, existe a apresentação do tópico frasal, que é a retomada do tema com a tese. Existe um repertório que você vai utilizar, que pode ser um embasamento, ou seja, o que ajuda você na argumentação do que está explicando. Um exemplo que pode ser apresentado para confirmar o que você está falando na sua argumentação e um desfecho que é a finalização, o que é possível concluir de sua argumentação. Se a gente for perceber, existem 4 ideias. Elas podem estar divididas em 5 pontos finais, 4 pontos finais, ou se não 3 pontos finais, quando você junta o repertório com o exemplo para você poder justificar seu tópico frasal. Então isso significa que você colocar 2 pontos finais, ou está faltando alguma coisa, ou você não percebeu que você deixou de colocar alguma coisa, ou que você tem que colocar um ponto final antes. Então a minha dica é, você percebeu que colocou 2 pontos finais ou um ponto final? Suspeite, porque você precisa terminar seu parágrafo de desenvolvimento com conectivo de conclusão. Então, atente-se ao número de pontos finais. Não estou falando que é uma regra, mas colocar 2 ou menos e deve estar faltando alguma coisa no seu parágrafo de desenvolvimento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. O parágrafo de desenvolvimento da VUNESP, para o que você não precisa fazer, é assim. Se ficou alguma dúvida, escreve nos comentários por gentileza. Deixa uma curtida também para eu saber se esse vídeo foi relevante. E também não deixe de se inscrever no canal para poder você também ter mais conteúdos da semana da VUNESP. O vídeo vai ficando por aqui e é isso.